Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Cafezinho Jurídico. Antes de mais nada, vou pedir para vocês curtirem, comentarem, ativarem o sininho, se inscreverem no canal, porque o Grupo Pra tem diversos programas que eu tenho certeza que muitos deles irão interessar vocês. Estamos aqui hoje, né, Charles, como convidado especial. Sim, ele, né, que foi presidente, né, da Comissão de Direito do Trabalho da 29ª Subseção de Campo Grande. Né? Dando um spoiler aqui já. Advogado trabalhista, os trabalhadores vão adorar esse programa. Exatamente. Quem não é trabalhador também, né, gente? Porque o programa é para todo mundo. Quem é CLT, quem não é. Todo mundo tem algum problema no trabalho, né? Sempre tem uma dúvida. Eu quero processar meu patrão por conta disso, por conta daquilo. Calma, gente, não é bem assim. E hoje nós iremos sanar essas dúvidas, eu tenho certeza, porque ele é especialista em direito do trabalho. Então, assim, estamos aqui com o Dr. Pierre Silva, advogado trabalhista. Obrigada pela sua presença aqui, tirar um tempo na sua agenda, conseguir vir aqui no nosso programa. Eu é que agradeço ao convite que foi feito. Fico muito honrado pelo convite, né, estendido, e vamos aqui bater esse papo aí com vocês aí. Gente, hoje é um dia de muito aprendizado aqui, então fiquem ligados. E a primeira pergunta que eu acho que todo mundo gosta de saber quando encontra com qualquer profissional, não só advogado, é: como você chegou a ser advogado? Como foi teu início na advocacia? Como foi fazer faculdade de Direito? Sempre foi um sonho, quis ser advogado, foi construindo ao longo do tempo, né? Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo. Eu não tenho nada a ver com direito, eu não venho de uma área de direito, minha família não tem nada a ver do direito. Tá? A minha mãe se formou em auxiliar de enfermagem, depois técnico de enfermagem, e eu caminhei por esse lado também. Me formei em técnico de laboratório, fiz análises clínicas, tentei, muitos anos atrás, a faculdade de farmácia, só que na época, é que eu sou velho, tá, gente? Eu já tô com uma idade que não tinha ProUni, não tinha FIES, né? Sou dessa época aí. E aí eu tentei para uma faculdade pública, era muito difícil, e aí eu tive que fazer uma escolha, ou trabalhar ou estudar, até porque eu venho de uma família muito humilde, então eu fiz a escolha de trabalhar. Não consegui passar na faculdade pública, não consegui me manter, e aí tive que trabalhar. Fui trabalhar na análise clínica, que é a questão de saúde, que a família já vinha direcionado para esse lado. E aí, um belo dia, eu trabalhando muito, essa área trabalha-se muito e ganha-se pouco, os trabalhadores aí da área de saúde, vamos tentar estudar para poder galgar cargos maiores, porque ficar como técnico, ficar como auxiliar, isso aí uma hora vai desgastar. Isso aí a gente vê no dia a dia. Uma hora vai desgastar e você vai ficar ali sem saber muito o que fazer, e pode ser tarde demais, como para mim não foi, porque eu mesmo começando tarde, eu ainda consegui fazer essa mudança de chave. Tá? Então, estudei, me formei e comecei a trabalhar nessa área de saúde. E aí um belo dia muito engraçado que quando eu estava lá trabalhando no laboratório, eu sempre falava para todo mundo que eu ia ser advogado. Eu ia ser advogado. Só que as pessoas falavam assim, pô, esse cara é maluco, pô. Na época, ser advogado, como é que você vai conseguir fazer? Você não consegue pagar, você não tem dinheiro para pagar. Você, sei lá, você trabalha aqui direto em 2, 3 empregos, como é que você vai fazer uma faculdade pública? Você não vai conseguir passar no vestibular. Pô, esse cara é maluco. E aí eu fui. E o tempo foi passando. Até que 2014 foi o primeiro légua de fiéis. Não sei se você é dessa época aí, mas primeira légua de fiéis, lá em 2013, 2014 mais ou menos, eu falei, cara, oportunidade. Surgiu uma oportunidade para ir para o direito. Só que ainda tem uma complicação ainda nisso tudo aí, tá? Assim, já emendando a história. Quando eu chego para fazer a inscrição lá em Santa Cruz, na faculdade lá, Anastácio de Sá, falaram para mim assim, ó, o seguinte, só tem para engenharia. Não tem para direito. Acabou, vaga de direito, não tem como mais fazer fiéis para direito. E aí eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso deixar isso escapar. Eu vou estudar praticamente de graça. Fiéis eu consegui 100% de bolsa. Falei, vou fazer o quê? Fazer engenharia. Aí olha a doideira. Aí eu falo, eu venho da área de saúde. Passou por engenharia. Focado no direito. E caiu em engenharia. Tá. Ok, estudei lá 15 dias de engenharia lá. Para mim foi uma eternidade. Tiro o chapéu para a galera da engenharia aí, porque eu vi cálculo tudo. Eu nunca fiz tanto cálculo na minha vida em uma semana. Acho que a vida inteira eu fiz uma semana de cálculo ali, naquela semana de engenharia ali. E aí eu cheguei lá pro coordenador, diretor, e implorei, chorei, fiz lá todo aquele cenário para falar, cara, eu não aguento, eu quero mudar para direito.
foi aí que onde o diretor falou, não, vou conseguir para você uma vaga. Aí eu consegui migrar para o direito. Mas, assim, voltando atrás, eu não tinha nada a ver com direito. Eu vim da área de questões de saúde e aí, do nada, eu caí no direito lá também. Agora, outra coisa que eu sempre tive muita atenção na questão também do direito foi... Eu sempre fiquei muito de olho na questão das pessoas que não têm acesso a remédio, saúde, essas coisas assim. Isso me incomodava muito. Ver pessoas que tinham que entrar com liminar não serve às vezes para nada. Você tem a liminar, mas aí o local não quer cumprir, e aquilo ali sempre me incomodou muito. E aí, como eu trabalhava na área de saúde, às vezes a gente via chegava lá uma liminar, às vezes, por exemplo, no hospital público, chega uma liminar. O cara vai fazer o quê? Não tem, às vezes não tem um recurso naquele momento ali. A liminar não serve para nada. Existe uma liminar, mas a liminar não serve para nada. E aquilo me incomodou. Eu acho que o gatilho começou aí, nessa época aí. Quando eu comecei a ver querer fazer justiça, esses problemas aí. O gatilho começou aí. Então, assim, eu não tinha nada a ver com direito. E hoje eu estou aqui já há 7 anos e meio, mais ou menos, já nessa área do direito aí. E não é uma área mole, porque direito do trabalho... Inclusive, como que chega o direito do trabalho? Porque, assim, o direito, né, todo mundo sabe que advogado tem, né, a gente tem um leque de opções, realmente. Quando você entra na faculdade de direito, o que você veio fazer aqui? Porque eu queria um leque de opções para me trabalhar. E, realmente, direito te dá isso, né? E advocacia também. Tem direito de saúde, bancário, consumidor, civil e trabalho. Que, assim, né, a gente tem amizade, tem parceria e, caramba, é totalmente diferente de todas as áreas. Todas as áreas. É, assim, uma área realmente... Tudo é diferente, o lugar que você senta é diferente. Então, assim, a parte de testemunho, enfim, é bem diferente. Como que você pensou assim, caramba, eu quero fazer direito do trabalho? Quero ser especialista em trabalho. Então, vamos lá, Natália. Eu não pensei, mais uma vez, eu não pensei. As coisas na minha vida foram acontecendo. Eu vou sendo colocado em alguns momentos, em alguns locais, e de repente eu vou até responder uma pergunta lá na frente. Eu vou aproveitando oportunidades. E aí, como eu comento muito com minha esposa sobre isso, que eu falo assim, o brasileiro ele vai se adaptando àquilo que tem. Tá? Às vezes tem muitos problemas aí no Brasil, eu falo, cara, o brasileiro vai se adaptar, daqui a pouco ele vai se adaptar e a gente vai conseguir contornar essa situação e assim por diante. Então, eu não escolhi o direito do trabalho. Eu entrei na faculdade como todo o estudante entra, quer ser delegado, quer ser promotor, quer ser juiz. Acho que todo estudante entra querendo isso. Acho que 1% é a galera que fala assim, eu vou querer advogar. É 1%. 99% é delegado e juiz. Isso aí. E aí chega no meio da faculdade, você já está um pouco saturado, você já não está mais com aquele gás todo. Principalmente a gente que trabalha ao mesmo tempo e estuda de noite... Pesado. E eu vinha da cidade, uma correria, eu já estava um pouco desgastado. Eu falei, eu acho que no concurso, acho que não vai dar, não. Eu acho que o concurso já vai ficar um pouquinho para segundo plano, eu vou começar a querer advogar. E aí a pergunta foi, advogar em qual área? Porque, teoricamente, eu só tinha trabalhado na minha vida, eu nunca tinha estudado essa área. E aí mais uma vez veio a luz. Se eu trabalhei em vários locais... Eu saía de um emprego, entrava no outro, trabalhei em OS, hospital público. Então, toda a questão de erros trabalhistas acontecia. E eu vivenciava tudo isso. E foi onde que eu falei, é a oportunidade. Eu já tinha praticamente a sabedoria do que efetivamente ia acontecer. E aí eu comecei a pensar, por que não advogar no direito do trabalho? Só que aí, não sei se vocês escutaram isso na faculdade, que... O direito do trabalho é sempre aquele direito um pouco excluído, né? Aquele direito que ninguém quer fazer. Então, e aí você não tem estímulo. Poucas são as faculdades que vão te estimulando para você sair dali e começar a advogar no direito do trabalho. Tá? A grande maioria acaba empurrando para direito civil, direito penal. São as duas áreas que vai sendo empurrado. Não só pela faculdade, mas pelos colegas, pelos professores. Aquela ilusão do direito penal também. Eu tenho assim, maior orgulho do pessoal que advoga lá no direito penal, porque até tentei, mas para mim não deu, não consegui me adaptar. Então, a galera do direito penal aí, eu deixo aí o meu abraço aí, porque realmente é uma galera também muito boa. Tá? Então, e aí eu comecei a vislumbrar ali possibilidades que eu falei, eu acho que é essa área aqui eu entendo. Eu vou começar a me dedicar um pouquinho para essa área aqui, porque acabei de ser mandado embora mês passado. O cara não me pagou o que me devia. Né? A gente nem usava termos técnicos. Era assim. Pô, meu patrão não me pagou o que me devia. Então, teoricamente, eu acho que eu tenho um direito aí suprimido. Eu acho que dá para buscar alguma coisa aí.
E aí a gente começa a ver as possibilidades, e aí você começa a ver, opa, por que não, quando sair da faculdade, adentrar nessa área, já que, teoricamente, eu tenho o conhecimento, tudo bem, do trabalhador. Pelo menos o trabalhador já tem. Eu sei onde está o erro. Já sofreu bastante. É isso aí, agora eu vou buscar a técnica. É um caminho pela metade, vamos colocar assim. Tá? Então, eu já sabia onde que tinha o erro. Eu falei, agora eu vou buscar o aperfeiçoamento e tentar entrar aí nessa área. Agora, que foi fácil? Não foi. Porque quando você começa a advogar, vocês acho que passaram por isso também, você não tem um cliente, você não tem uma gama de possibilidades. Então, você começa a atacar para todas as áreas. Você começa... É um erro e um acerto para os jovens advogados que estão aí se formando. É um erro, mas é um acerto também, até porque não tem como você sair da faculdade hoje, a não ser que você tenha um pai ou uma mãe que já tem um escritório focado numa única área. Tá? Mas fora disso, o jovem advogado vai sair da faculdade e ele vai atuar naturalmente em todas as áreas. E aí, lógico, o quanto antes ele deixar de atuar em todas as áreas, melhor para ele é. Perfeito. Tá? Então, eu acho que foi mais ou menos assim. Não foi que eu escolhi o direito do trabalho. Acho que o direito do trabalho me escolheu. Bem colocado. E uma outra coisa que estava chamando a atenção é que na época todo mundo falava assim, o direito do trabalho é o direito mais fácil que tinha. Nossa. Nunca trabalhou. Faz lá, você faz uma peça, coisa e tal, isso, aquilo outro. Eu falei, e comecei a pensar nessa possibilidade. Eu falei, se o direito do trabalho é o direito mais fácil que existe, vamos para essa área aí. Ah, Pierre, mas você buscou o mais fácil. É o que tinha no momento, gente. É como eu falei, é a oportunidade. Com certeza. Eu não tinha muito tempo para estudar, me aperfeiçoar, eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo, fazendo N situações ao mesmo tempo. E aí você tem que buscar as melhores oportunidades que aparecem naquele momento para você. E foi, teoricamente, o que me apareceu. E eu vi no direito do trabalho ali uma luz no fim do túnel, para poder seguir essa carreira até hoje aí. Inclusive, você trabalhou num escritório de advocacia, né? Um grande, né? Estagiou, né? Fiz um estágio. Como que foi essa experiência lá? Escraviário, como é que foi a experiência de escraviário? Não era não, era um escritório muito bom, assim, vou te falar, eu passei por 2 testes. Um teste foi no Jockey Club da Gávea, onde eu fiz uma seleção com 18 estagiários. Aí depois, na primeira vez, aí caiu para 8, salvo engano, 8 mais ou menos. Depois, na terceira fase, iam ficar só 2. E eu fiquei nessa terceira fase, ficou eu mais um outro rapaz. Só que no dia que eu estava indo fazer essa terceira fase, que era a conversa com o gestor, e olha que teve prova escrita, de português, teve prova redação, teve N situações, teve prática lá simulada. E no dia que eu estava indo fazer a conversa com o gestor, simplesmente eu peguei 3 horas de trânsito. Aquele trânsito tranquilo ali da Barra ali para chegar lá. Aí eu falei, gente, isso não é para mim não. Eu acho que eu não vou conseguir. Para mim vai ser um martírio. 3 horas de trânsito ali pegando, coisa e tal. Eu falei, tá bom, desisti. Eu liguei pro rapaz que estava concorrendo comigo. Eu falei, cara, você quer essa vaga de estágio? Ele falou, Pierre, tô precisando muito. Eu falei, então é sua. Eu vou deixar para você, eu não vou concorrer com você não. E olha que a possibilidade melhor era a minha. Por quê? Lá tinha o critério de que quem tinha carteira de estagiário tinha uma pontuação maior. E eu tinha carteira de estagiário. E ele não tinha. Então a minha pontuação era maior do que a dele, a não ser que eu fizesse uma besteira muito grande, que aí ele me passar. Aí ele falou, caramba, Pierre, caiu do céu essa oportunidade que eu tava precisando muito, coisa e tal. E aí eu fiz uma inscrição nessas... Como é que se diz o nome? Eu esqueci o nome agora da... Tipo... IESC... Ah, sim. Essas empresas intermediárias onde manda você para os escritórios. Sim. Eu fiz inscrição e me chamaram lá no escritório Machado Silva, Palmiciano e Grilo. É um escritório muito grande que tem direito de trabalho. Eu não sabia. E só lá, assim, 90% também é direito de trabalho lá deles lá. A doutora Giza também, um abraço, a doutora Giza aí também, que me acolheu lá, me ensinou muito, muito, tá? A doutora Giza, a doutora Marione, são pessoas que me acolheram, assim, como um filho, literalmente. E aí eu fui chegando lá, para você ver como o direito te escolhe ou o local vai te escolher. A mesma coisa, eu cheguei lá, eu sempre andei de terno e gravata, coisa e tal, para fazer essas entrevistas. Eu acho que é normal, estagiário, vai fazer uma entrevista, vá de terno e gravata, vá com a sua melhor roupa, porque isso conta muito. E vou te falar, para mim contou. No dia, só eu também estava de terno e gravata nesse dia. Para você ver, olha que doideira. Eu fui porque era comum eu andar assim. Sim.
E aí chegou lá, falaram, vamos fazer uma redação. E qual era a redação? Falar sobre a reforma trabalhista. Meus amigos, eu não tinha pesquisado se o escritório era contra ou a favor. Eu só sei que eu falei agora, eu comecei a suar. Eu tô sem imparcial. Então, é bom mais ou menos? Foi mais ou menos nesse ritmo. Eu tentei ser ali o mais Neutro. imparcial. Tipo, falar bem para todos os lados, não criticar pontos onde todo mundo criticava. É isso aí. Criticar pontos onde todo mundo criticava e vida que segue. E foi aonde eu também passei nessa seletiva aí também. E para ter uma noção, eu lembro até hoje, o primeiro dia que era para conversar com a doutora Gisonara, era um dia de prova. E aí eles falaram assim, só que ela só pode te atender, salvo engano, 3 horas da tarde, lá na Cinelândia. Eu estudava em Campo Grande, era dia de prova. Nossa. Aí eu falei assim, não tem como mudar não, porque eu tô em prova, coisa e tal. Ela falou, a doutora, agenda muito lotada, coisa e tal, ela só pode hoje. Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Fazer o quê? Vamos embora. vamos em frente. E aí cheguei lá, conversei com ela, e o tempo todo olhando no relógio, ela, acontecendo alguma coisa? Eu falei, doutora, vou ser bem sincero, hoje eu tenho prova na faculdade, tá? Acho que era AV2, alguma coisa assim, e eu vou sair daqui correndo para poder chegar a tempo lá, senão eu vou perder a prova. Ela falou, não, tranquilo, já conversei que tinha que conversar, coisa e tal, pode ir lá. E liberou, falou, amanhã você volta, fala, acho que com o pessoal lá da secretaria, para você iniciar. Eu falei, opa, tranquilo. Nem questionei nada, nem fiz nada, e vida que segue, vamos embora. E aí voltei, fiz a prova, voltei, ainda bem que nesse dia era uma prova tranquila, de TGP, eu lembro até hoje, era prova de TGP. E aí voltei no outro dia e comecei o estágio. Mas como eu falei, eu nem escolhi esse escritório do nada me liga falando que eu tinha feito uma inscrição, eu já tinha deixado várias inscrições, e aí me liga. E aí, para contextualizar, era um escritório que só fazia trabalhista. E tanto esfera federal quanto esfera estadual, tudo, qualquer coisa. Então, eles eram voltados quase 100% para trabalhista. Tá? Então, aí eu pergunto, lá atrás eu já tinha olhado para trabalhista. Aí eu venho, faço uma inscrição, e no Jockey Club não era trabalhista, ainda tinha isso, tá? Depois eu descobri que era geral, você ia atuar em todas as áreas. E lá nesse escritório eu só atuei em casos trabalhistas, só em casos trabalhistas. Era para ser lá, né? Foi a escola, né? Foi literalmente uma escola, porque assim, eu comecei como estagiário teoricamente comum, e aí vagou, depois, salvo engano, um ano, vagou um local para trabalhar com uma advogada que é a doutora Marione, que ela fazia mais a questão da execução. E aí falaram, Pierre, você quer ir? Você tem um comprometimento muito bom, coisa e tal, parará, você entrega. Eu falei, quero ir sim. Aí eu fui para essa área de execução também, trabalhar. Lógico, fazia também as partes comuns, mas ficava mais focado nessa questão da execução. E foi onde eu aprendi muito nessa questão de, quando chega nessa fase de execução, como você lidar com toda essa situação aí. Por isso que o Dr. Pierre vem trazendo, né? Palestra, né? Sobre execução. Gente, quem não sabe, o Dr. Pierre, ele palestra. Ele, inclusive, estava agora essa semana, segunda-feira, no AB Santa Cruz, né? Levou uma palestra também lá. E, enfim, gente, vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade de escutá-lo, vale a pena. Que o Charles, a gente já fez até mentoria. Que eu também digo para todo mundo. Foi muito bom. Foi o que a gente aprendeu, esse direito do trabalho. Fizemos até parceria. Foi muito bom mesmo. Agora, falando um pouquinho para os trabalhadores, né? Que a galera tá pensando assim, meu Deus, eu quero tirar dúvidas. Então, as dúvidas dos trabalhadores. Muito importante. Falando um pouquinho agora sobre realmente a questão da advocacia trabalhista. Quando alguém procura você no escritório, um cliente, quais são os maiores problemas que eles levam para você? Assim, o problema que você vê, inclusive, do cliente mesmo, assim, que ele às vezes não sabe levar alguma prova, que ele tem dificuldade, às vezes, em entender algum ponto que precisa e ele acha que não precisa tanto assim. Qual é o teu panorama? Aquilo que ele acredita que ele tem direito, aí muitas das vezes, não, que é meu direito. É causa-ganha. Causa-ganha. Causa-ganha, doutor. Essa aí Quais são esses pontos, né? Quais os pontos mais comuns? Tem bastante isso, a questão da causa-ganha é muito interessante. Esse é o lugar aqui. É muito interessante essa questão da causa-ganha, porque a grande maioria dos clientes sempre faz essa pergunta, não, doutor, é causa-ganha, causa-ganha? Gente, vamos lá. Falando agora um pouco para os trabalhadores. A gente sabe que às vezes o direito ele é suprimido. Sim. Entretanto, tem uma terceira pessoa aí, que somos nós, é a outra parte, que é a empresa, e tem um juiz, nesse meio termo aí. Se o juiz vai entender da mesma forma que eu estou entendendo, ou que a empresa está entendendo, é sempre uma incógnita. A gente coloca ali todas as situações, traz todas as provas, e aí, lógico, o juiz vai fazer uma interpretação,
Mas depende tudo dessa interpretação. Eu já vi interpretações boas, eu já vi interpretações ruins, mas é aquilo. Não tem como eu garantir para ninguém que é 100% ganho. Eu sempre falo para todo mundo, é um clichê já que eu deixo lá, eu falo, ó, a gente entra com 50%. No decorrer do processo, a gente vai vendo para qual lado vai se estendendo essa questão de quem tem a probabilidade de ganhar ou não. Maior probabilidade. Por quê? Assim, trazendo essa questão da dificuldade do trabalhador, e aí já tem um alerta, o trabalhador ele sempre deixa para buscar as provas no final, quando o problema já está se exaurindo. E aí não adianta nada. Como é que ele vai conseguir, por exemplo, ele foi mandado embora hoje, mas ele já vem fazendo hora extra, como por exemplo, há 3 anos atrás. Como é que ele vai conseguir um documento de 3 anos atrás? Se ele, de repente, ele já nem está mais na empresa. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, o trabalhador deixar tudo para o final. E aí, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu saí do emprego, eu lembro que eu tinha um jaleco, eu trabalhava de jaleco dentro do laboratório, e aí eu pegava todos os documentos, papéis que pudessem comprovar alguma coisa a meu favor, e ia colocando no bolso do jaleco. O pessoal fala, pô, Beto, é maluco, olha o teu bolso, como é que tá? Já tá cheio de papel. Eu falei, calma que eu vou fazer uma pasta, com relação a isso. E eu vou falar que isso deu certo. No final, eu utilizei muito documento quando eu saí, documento não, gente, provas, né? Sim. Que eram a meu favor, que comprovavam aquilo que eu estava alegando. Só que se eu fosse somente buscar o final, 3 anos depois que eu saí, teoricamente aquelas provas não iriam existir mais. E aí a gente ficaria vulnerável na mão de testemunha. E vou ser bem sincero para vocês. Até para o trabalhador, vou até olhar aqui para o trabalhador aqui agora. Não deixa ficar o seu processo somente na mão de testemunha. Por quê? A testemunha hoje está bem com você. Amanhã, ela pode já não estar mais. Ou, como por exemplo, agora nós estamos voltando praticamente com quase 100% de audiência presencial lá no centro da cidade. A pessoa vai pensar, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, pegar um trem lotado para ir lá, testemunhar, o processo nem é meu. Será que vale a pena? Ainda tem um medo, né? Tem gente que tem a medo questão até do medo, hoje. Tem fica gente nervosa, que... tá na frente do juiz, Nossa, começa a tem isso, tremer. Meu Deus, será que a minha responde. empresa vai gostar que eu tô indo ser testemunho no processo alheio? Não tem nada a ver, a gente sabe, É só isso que aí. o trabalhador ele tem muito medo, né? O trabalhador brasileiro, acho que tem muito esse medo do patrão. A gente é movida a medo. Então ainda tem isso ainda. Você tem que contar com uma pessoa que pode ficar com medo, ela pode chegar atrasada na audiência. Inclusive, fala um pouquinho, Pierre, sobre a questão do atraso. Inclusive, assim, hoje, foi até um exemplo muito bom. Hoje estava tudo certo, tá? Eu já tinha combinado com a advogada para fazer a minha audiência lá no centro. A advogada chegou cedo, como sempre. 8 horas da manhã ela já estava lá, a audiência era 8h50. E aí a cliente, no meio do caminho, me liga e fala, ó, a testemunha passou mal, falou que não vai. Já começou tudo bem. Eu falei, não, tranquilo, agora a gente tá bem, porque a gente não tem provas, teoricamente não tinha prova. Dava dependente de testemunha. Agora não tem testemunha. Aí eu falo, a oportunidade. Eu olhei o processo logo de manhã e vi que o outro advogado tinha entrado com uma petição falando que a outra parte também tinha acontecido alguma coisa de saúde. Eu falei para a advogada, se apega nisso e pede o adiamento. Porque a gente também não estamos bem também. Entendeu? Se apega nessa oportunidade que eles deixaram pra gente e pede o adiamento. E realmente aconteceu isso. O juiz adiou lá, coisa e tal. Eu falei, ó, você teve uma nova chance. Tá vendo? O destino tá te dando uma nova oportunidade para você, na próxima vez, levar ali a testemunha para comprovar. Tá? Então, não fica, gente, não fique vulnerável somente na testemunha. E assim, essa questão do documento anterior serve para todas as carreiras, todos os cargos. Falar, Pierre, por exemplo, doméstica. É um caso que comumente vem acontecendo. Como é que a doméstica vai comprovar através de testemunha posteriormente? Quem trabalhou com a doméstica? A não ser que seja uma grande mansão. Aí trabalha 3, 4 domésticas lá. Mas, naturalmente, é só você que trabalha lá. E aí, como que você vai comprovar que você trabalhou lá? Porque às vezes teu patrão vai falar assim, nunca vi essa pessoa na vida. E aí, de repente, te paga em dinheiro, em mãos, você não tem a transferência. Como é que você vai comprovar que trabalhou lá? Como demonstra o vínculo, né? Como demonstra esse vínculo? E aí? A pergunta é sempre assim. Então, eu sempre falo, tira uma foto, coloca lá na nuvem, em algum local, pega os metadados, que é onde vem falando ali o local que você está, a data, horário, tudo direitinho, e deixa guardado.
Não custa nada. Você não vai utilizar para nada aquilo. Só no momento oportuno. Por quê? Volto a repetir. Algumas profissões é quase impossível você comprovar aquilo que você está alegando. A não ser que você já venha, teoricamente, formalizando alguns tipos de prova. Tá? Como a gente mesmo disse, uma delas é a empregada doméstica. E não é nem por maldade, né? É só um meio realmente de você se Sim. defender. É um meio que você tem de se resguardar. Se resguardar. E a gente conversa muito sobre isso, né? O trabalhador tem muito, às vezes, medo de processar a empresa, né? Não só medo e fica com pena do empregador. Poxa, mas não vou fazer isso com ele. Gente, mas assim, quando você abre um processo, acho que isso em qualquer área, porque a outra parte está errada. Sim. Você não vai processar a Casa Bahia se ela tiver entregue do fogão no dia certo. É verdade. Se ela demorar uma semana, você vai processar de Casa Bahia. Então, assim, entra nesse ponto. Se o patrão, né, enfim, a reclamada, estiver fazendo alguma coisa errada, posteriormente você tem o direito de ir na justiça para resguardar seus direitos, para pedir uma coisa que não foi feita lá atrás. Então, é importante você já ir guardando. Faz hora extra, mas na folha de pontos. Isso já aconteceu, né? Na folha de pontos, coloca lá que saiu 10 e 10. Na verdade, você saiu 11 horas. Mas na folha de pontos você escreveu. E aí, a tua palavra, quanto que você assinou. Olha que complicado. Mas é importante você tirar uma foto, você ter uma foto do horário que você tá saindo. Olha, faz um vídeo, tô assinando agora aqui. Essa é a orientação. E o Dr. Pierre, uma vez, ele pegou e mostrou até uma situação pra gente, né, de um caso onde o patrão, né, alegava que aquela mulher não tinha trabalhado com ele. Não, ela nunca trabalhou comigo. Só que ela fez exatamente isso. Ela pegou e deixou o telefone lá escondidinho. Uhum. Não só trabalhava, como pegava peso, coisa pesada de 30 quilos, que falava, pega isso aqui pra mim. E ainda com o uniforme ainda da loja do patrão. Ou seja, ele falou que nunca trabalhou lá. Agora, se ela não tivesse feito isso, ou seja, não tinha nada. Como é que ela iria comprovar isso depois? Exatamente. É a palavra de um contra o outro, né? É a palavra de um contra o outro. E aí, é por isso que eu falo, naturalmente, quando o trabalhador entra com o processo, ele vai ter que comprovar a grande maioria, tá, do que ele está alegando. Então, se ele não tiver o mínimo de prova possível, provavelmente vai esbarrar já no advogado. O próprio advogado, tá? Eu sou muito seletivo, eu sempre busco, a grande maioria, se tem prova material ali, para poder distribuir uma ação, não ficar vulnerável só na questão da prova testemunhal. Então, a gente já traz isso como tema, ó. Tá, o que você tem aí? Ah, eu tenho identidade CPF. Não, peraí, identidade CPF não. Isso aí são documentos seus. Isso aí todo mundo tem que ter. O que você tem que você comprove que você trabalhou lá? Ah, não, eu tenho uma foto, eu tenho um documento que foi emitido, eu tenho uma transferência porque teve um mês que ele não pagou em dinheiro, pagou em transferência. Então, perfeito, vamos embora. A gente já tem uma linha de raciocínio para pelo menos dar início. Sim. Agora, é difícil quando o trabalhador chega lá e fala para mim assim, doutor, só tenho identidade CPF. Eu acredito muito nele, eu acredito. Mas como fala, como que a gente vai fazer essa comprovação se a outra parte falar que não? É sempre uma pergunta que eu deixo para eles. Tá, ok, eu acredito em você, só que não sou eu que vou julgar. Como é que a gente vai chegar para o juiz e convencer o juiz de que você trabalhou lá e fez tudo isso que você está me alegando aqui? Preciso que você me traga essa solução, porque eu já tentei com você algumas provas, e aí é sua palavra contra dele. E questão de palavra é muito subjetivo. Tá? Então, é só para ficar alerta. Tá vendo que o negócio tá complicando? Vai guardando prova. Ah, uma dica. Outra dica muito importante. Isso aí eu acho que vocês também vão até... Acompanhe sempre o trabalhador. É sempre bom acompanhar o FGTS. Por quê? Sinal onde vai dar problema na empresa. É o cara parar de recolher o FGTS. Porque é um dos tributos que o trabalhador naturalmente não acompanha. Sim. E também não tem nenhuma multa ou algo que possa trazer de relevante para a empresa. Então, o que ele faz? Ele coloca no contra-cheque, que está lá sendo feito. Não é o desconto, é que está sendo recolhido. Que está sendo recolhido. Entretanto, o que ele faz? Ele não paga lá o tributo ao governo. Então, foi lá, entrou na conta do FGTS, trabalhador, entrou na conta do FGTS, viu que está zerado, tem meses que tem furo lá, tem brechas, já começa a buscar provas, porque aquela empresa vai dar problema. É um sinal, isso um professor uma vez falou para mim, Pierre, é um sinal. A empresa parou de recolher FGTS, esquece, é um sinal que aquela empresa ali, em algum momento, vai entrar em colapso e vai dar problema. Então, já vai guardando provas com relação a isso daí. Inclusive, é um dos maiores motivos para rescisão indireta, né? Que o cliente às vezes quer chegar, já chegou pra gente assim, né?
cliente querendo fazer uma rescisão indireta, mas não tem nada que o empregador esteja fazendo que realmente enseje uma rescisão indireta, que é uma demissão. Explica pra galera de casa, Pierre, você vai explicar melhor do que eu. O que seria uma rescisão indireta? Vamos lá. Quando né, tem esse direito? E quando tem esse direito? Então, eu sempre falo para todo mundo que assim, a gente tem um leque de possibilidades de uma rescisão indireta. Entretanto, esse leque ele começa a se fechar quando a gente começa a olhar para algumas possibilidades. Tá? Uma delas, como por exemplo, é a questão do não recolhimento do FGTS. Isso é clássico. Documento não tem para onde correr. Tem, não tem, cabe rescisão indireta. Ok. A outra é o atraso do pagamento ou o não pagamento. Teoricamente, é documento também. Sim. Tem, apresenta, não tem, não apresenta, cabe a rescisão indireta. As demais, inclusive agora o TST lançou tese com relação até sobre horas intrajornadas, horas extras. É muito legal essa tese. Eu acho até interessante. Cabe a rescisão direta? Cabe. Só que aí tem um problema. Provar. Primeiro tem que provar. Que é a dificuldade do trabalhador. Se nem num processo comum, às vezes você não consegue comprovar essas horas extras, você imagina a rescisão direta. Porque na rescisão direta é o seguinte. Você fez a rescisão direta. Se você não conseguir comprovar a rescisão direta, é um pedido de demissão. É como se fosse um pedido de demissão. Sim. E aí fica o risco. Vale a pena se arriscar? Se você, por exemplo, essa tese agora que o TST lançou, intrajornada, o não pagamento da intrajornada e das horas extras, cabe rescisão direta. Ok. Mas como é que comprova isso? Se o teu patrão nem folha de ponto dá. Então, assim, eu acho que tem algumas questões na rescisão direta que você tem que ter um pouco mais de cautela e passar para o seu cliente os riscos. Que às vezes o cliente olha na internet e fala, não, eu olhei e vi que dá rescisão indireta. Legal, dá rescisão indireta. Entretanto, vamos lá. Vamos provar essa rescisão indireta aqui. Por quê? Se não for através de prova documental, eu acho que é uma questão frágil. Eu acho que é uma questão que você deve parar, pensar e passar para o trabalhador os riscos que tem. Eu já peguei muito cliente chegando lá, falando, ó, eu fui no advogado, eu vi no YouTube, eu vi no Google, que cabe rescisão direta, coisa e tal, eu queria fazer. Só que aí quando eu expliquei quais eram os riscos, ele falou, poxa, mas ninguém me falou sobre isso. No Google não tem isso. Ninguém me falou sobre isso. A IA do Google não tem. Não tem. Aí falou, doutor, ninguém me falou sobre isso. Então pode acontecer isso? Eu falei, pode. Por quê? Também não adianta você entrar com um processo de rescisão direta para o trabalhador e chegar lá no final como se você tivesse pedido demissão. Demora 5 anos um processo desse. Aí chega lá o cara não ganha nada. É uma tristeza para ele, uma frustração para ele, para você. Eu acho que para todo mundo também em relação a isso. Então, assim, acho que a rescisão direta é parar, olhar, ver o que o cliente tem para poder entrar com uma rescisão indireta. Tá? Senão, eu acho que é um tema sensível. O ideal é que seja realmente com prova documental, né? É o ideal, que o restante tem o risco. A mesma coisa, lembrando de uma situação. Do assédio? Assédio sexual e assédio moral. Por exemplo, assédio moral e assédio sexual. Fala sobre isso mesmo, Pierre. Foca bastante no assédio moral para as pessoas entenderem. Assédio moral. Vamos lá. Como que funciona? Porque assim, o assédio, por exemplo, o assédio sexual todo mundo sabe. É importunação, uma coisa e tal, uma tentativa. Só que, naturalmente, esse tipo de assédio, ele é sempre num local obscuro, reservado. Sempre tá você ou a outra pessoa. Aí a gente volta a falar, é a sua palavra contra dele. Dificilmente ele vai chegar assim, eu assumo que fiz isso contra aquela pessoa. E lembrando que assédio sexual não é só contra mulheres, não. Existe também contra homens também. Tá? Homens com homens e mulheres com mulheres, tá? Isso aí hoje tá generalizado. E aí, como que vai comprovar tudo isso? Primeiro de tudo, eu sempre recomendo buscar algum tipo de prova ou algo que possa relevantemente fazer com que você vá lá e faça um registro de ocorrência, tá, com relação a isso tudo, porque a partir do registro de ocorrência, eu tive um caso assim, que a menina também não tinha como comprovar muita coisa, porém ela citou nomes de outras meninas que tinham vivenciado e que poderia ter passado por aquilo. Quando a delegada chamou essas testemunhas, descobriu-se que essas testemunhas também tinham sofrido o mesmo assédio junto a esse assediador. Aí, por isso que eu falei, aí fica mais tranquilo do que você simplesmente ir para um processo trabalhista e falar, sofri assédio sexual. Ok, tá, ele vai falar que não. Como é que você vai comprovar isso? Nesse caso, ficou bem tranquilo, porque as outras pessoas, mesmo não indo depor lá na Justiça do Trabalho, que elas não foram depor na Justiça do Trabalho, só deram depoimento na delegacia e no processo criminal. Eles deram depoimento lá também.
que eu fiz? Eu peguei todo esse depoimento e juntei no processo trabalhista, que serve como depoimento também. Sim. Tá? É com E aí, prova, né? isso, teoricamente, foi como surgiu como prova, e aí a gente conseguiu ganhar esse processo do assédio sexual. Falando do assédio moral, muita gente chega e fala, doutor, eu tô sofrendo um assédio moral, o meu patrão tá fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Eu já vi gente chegar lá e falar assim, doutor, a minha chefe tá me assediando moralmente, sabe o que ela fala? Eu falei, não, me conta, vamos lá, eu gosto também de bater papo, também. Aí eu falo, me conta o que ela fala. Ela chega pra mim lá e fala assim, eu sou sua chefe. Eu falei, tá, tudo bem, mas ela é sua chefe. Esse tom dela foi, de repente, tentando te humilhar? Não, doutor, ela só chega lá, eu acho que ela é muito arrogante. Ok, até aí, arrogante, eu acho que ainda não ultrapassou ainda a questão da moralidade ali ainda. De repente, é porque uma não gosta da outra, e aí a gente precisa investigar. E nesse caso, realmente era. Uma não gostava da outra. E não era uma questão de assédio. É que existia uma cobrança, e essa cobrança era comum com todo mundo, não era algo que ultrapassasse o razoável. Só que a trabalhadora também não gostava dessa chefe. E aí, qualquer coisa que ela falasse, assédio. surtia como assédio. Não, Exatamente. porque ela tá me perseguindo, coisa e tal. Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise sobre assédio moral, tá? Tirando já o assédio sexual, a gente tem que ver minuciosamente se realmente é daquela forma. E aí, eu sempre adoto uma estratégiazinha pra gente já caminhar aqui. Eu sempre falo assim, me faz a narrativa do que ocorria. Aí essa menina chegou pra mim e falou, não, porque ela chegava lá, falava que era chefe, que ela que mandava, coisa e tal, parará. Eu falei, legal, olha a forma que você colocou. Vou fazer a mesma narrativa com você num tom diferente. Olha só, senhora, eu sou aqui a supervisora de vocês, eu é que comando tudo, e eu que vou dar as ordens daqui pra frente. Então eu quero que vocês me respeitem. Eu falei a mesma coisa, só que numa tonalidade diferente. Aí, como é que a gente vai comprovar? Assim, já é difícil comprovar o que ocorreu. E Mas como é que tom, vai comprovar a tonalidade? Se a pessoa estava ali Difícil. chamando a sua atenção um ou pouco estava mais ali querendo te exaltada, humilhar. né? Eu acho que é muito delicada essa questão do A pessoa assédio. fica chateada, né? A gente fala sobre isso. É óbvio que nenhum trabalhador gosta disso. Você, às vezes realmente pode parecer um assédio pra você. Você está se sentindo até assediada. Só que pra justiça tem um juiz julgando. É isso que às vezes os clientes não compreendem. Existe um juiz pra julgar aquela história ali que a advocacia, você conta uma história, né? Como a defensoria pública também. Você vai lá e conta a história do teu cliente. Quando você estiver contando, a pessoa vai falar, ué, você falou isso? Ué, mas realmente, tua chefe, qual o Aí vai problema? olhar as provas, vê a história. Ah, tá ok. Falou, beleza. Agora cadê as provas disso aqui? Ué, não tem prova? Só falou? Ou seja, não é a mesma coisa que nada. E acaba ficando Não tem nada frágil. diferente. E pra gente, né, que é advogado, é uma linha tênue, né? Você tem que explicar aquilo e a pessoa não fica chateada parecendo que você não quer fazer o processo. Mas, às vezes, realmente, não cabe. Não cabe. Né? Não cabe colocar aquilo ali. E o assédio moral, acho que a melhor forma de provar é fazendo um vídeo, por exemplo, desses momentos. áudio. Ocorre muito de manhã, por exemplo, na hora de reunião, alguma coisa. Essa pessoa gosta muito de humilhar as pessoas. Então, começa a gravar. É uma boa dica. Eu sempre falo pra todo mundo que o assédio moral, ele ainda é mais fácil de comprovar do que o assédio sexual. Porque o assédio moral, a pessoa, por exemplo, se eu chego aqui e coloco uma imposição ou tento, desculpa o termo, esculachar vocês, eu não vou fazer isso só uma vez. É uma habitualidade minha. Eu vou chegar lá, eu como patrão, eu tenho essa habitualidade, eu acho que eu mando em todo mundo, então toda vez eu vou querer chegar lá e menosprezar o trabalhador. E aí você sofreu a primeira vez, sofreu a segunda, fala, peraí, eu acho que eu preciso formalizar alguma coisa aqui. E hoje em dia nós temos vários meios tecnológicos que dá pra fazer isso. Teve uma vez a menina chegou pra mim e falou assim, doutor, mas lá eles proíbem a gente entrar de celular. E aí eles chegam, fazem uma reunião, bota a gente de, sei lá, de lixo pra baixo. Falei o seguinte, já que eles proíbem entrar com o celular, compra aí na Shopee essas câmerazinhas pequenininhas, esses gravadores pequenininhos, coloca no bolso, não é celular, ninguém vai ver. Uma caneta que filma. Uma caneta ou algo assim. E você faz uma prova. Agora, também, você não pode cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu. Até porque, como eu falei, o patrão que costuma fazer esse tipo de assédio, ele vai ser recorrente. Então, dá sim para você pegar ele ali, às vezes, no pulo do gato ali. Agora, lembrando que a gente voltando lá atrás daquele primeiro início, não espera pro final. Depois que já passou tudo, você não vai conseguir reunir provas. Não vai. E não dá pra contar com um colega trabalhador que você fala assim, não, é meu amigo tal, ele vai fazer. Pode tomar cuidado, porque isso aconteceu comigo, de chegar no dia da audiência, o teu colega, o teu amigo, às vezes que você até defendeu, brigou por ele, tá lá no dia da audiência até como testemunha, mas da empresa. Entendeu? Isso aconteceu comigo, experiência própria. Então, assim,
não dá pra acreditar 100% Só pra- na testemunha. Só Não para dizer como acredito. exemplo aqui rapidinho, para finalizar esse tema, eu fui numa audiência, eu gosto muito dessa questão prática, Aham. eu fui numa audiência porque a menina mudou a sequência da frase, da frase não, minto, dos nomes, o contexto mudou todo. Como, por exemplo, ela era assediada pela chefe dela, coisa e tal, e a testemunha falou, não, realmente a chefe assediava, coisa e tal, parará. E aí no final ela falou assim, a gente às vezes ficava lá e, aí fala o nome da trabalhadora, a gente via e ficava perguntando, qual vai ser o barraco hoje de fulana com ciclana? Só que ao invés dela falar o nome da assediadora primeiro, ela falou o nome da trabalhadora. Como se a trabalhadora Que provocasse. provocasse o barraco. E isso, o juiz, ele tá ali todo dia, ele já começa a perceber Aham. essas questões. Então, assim, porque ela mudou a sequência do nome, Confundiu. confunde-se todos o contexto. Sim. Porque o juiz entendeu que quem estava provocando era a trabalhadora, que ia já para as reuniões fazer barraco. Olha a doideira. Então era um processo detalhe, que caminhava tudo direitinho, Um detalhe. e aí, por conta desse depoimento da nossa testemunha, ela inverteu, e aí o processo, teoricamente, o assédio moral já não ficou configurado. Surreal, né? Olha como é que são as coisas. Por um pequeno É, detalhe. pra um você pequeno ver. detalhe. É a importância, inclusive, da testemunha, né? O que a pessoa vai falar ali, né? Sim, né? Acaba sendo complicado. Pierre, você falou um pouquinho no início, né? Que no dia da tua entrevista, você falou um pouco, teve que fazer uma redação sobre reforma trabalhista. Entrando um pouquinho da reforma trabalhista, o que você acha, assim, como advogado hoje, né? Qual foi o teu maior desafio com a reforma trabalhista? O que você acha que a reforma trabalhista trouxe no caso, para os trabalhadores, né? Que os advogados têm mais dificuldade, um maior desafio? Então, vamos rapidinho voltar a 2017. Tá? Lá na Reforma Trabalhista foi quando eu fiz essa redação. Quando foi feita a Reforma Trabalhista, a intenção era trazer um pouco mais de segurança jurídica para as empresas, porque estava tendo uma enxurrada de processo, eu acho que até realmente eram 90%, 95% realmente deveria ser feito, mas aí tinha uma gama de 5% que não deveria, e a intenção era enxugar um pouco esses processos, falando, não, porque não acontece nada com o trabalhador, então o trabalhador distribui ação em cima de ação e a empresa vai falindo. Mas naturalmente era porque a empresa fazia besteira e o trabalhador tinha que ajuizar essa ação. E aí veio a questão dos honorários sucumbenciais. Não sei se vocês vão lembrar dessa época, os mais antigos vão lembrar, que o trabalhador tinha que pagar os honorários sucumbenciais se perdesse, daqueles pedidos que perdiam. Uhum. E aí começou a frear as ações. Falou, peraí. Aí o trabalhador falou, não vou entrar com a ação, porque senão, teoricamente, eu vou ter que ainda pagar se eu não conseguir comprovar. E realmente surtiu um certo efeito. Para mim foi um ponto, teoricamente, positivo, que você enxugou um pouco os problemas que realmente deveriam desaguar no justiça do trabalho e aqueles que eram inventados. Os fakes, né? Que tem muito aí, Tem infelizmente. muitos isso. Só que, com o decorrer, como eu falei, o brasileiro ele vai se adaptando. Com o decorrer 2 anos, isso foi modificando. Só que a questão da sucumbência começou a atingir a galera que não tinha realmente o direito, mas também aquele que tinha o direito, mas não conseguia comprovar. E aí ficou aquela pergunta, vamos penalizar todo mundo por conta disso? Tudo bem, eu não tenho direito. Vou lá, busco que trabalhei para você, mas nunca trabalhei para você. Ok, eu preciso ser penalizado. Mas e o cara que trabalhou para você, mas não consegue comprovar? Ele também vai ser penalizado também por conta disso. E aí começaram a pensar, falar, não, peraí, aí tá restringindo a justiça, coisa e tal, e é onde houve essa modificação. Tá? Mas eu achei que a reforma trabalhista veio, de uma certa forma, surtiu de um ponto positivo. Por quê? Alguns tópicos, como por exemplo, a hora de almoço. Antigamente, se você deixasse de tirar 10 minutos, a empresa tinha que pagar a hora inteira. Agora, eu acho também que é um pouco de covardia. Mesmo eu defendendo o trabalhador, eu acho que era vantajoso, mas eu acho que é um pouco de covardia. Porque se você não usufruiu somente de 10 minutos, eu acho que deve ser pago só os 10 minutos. E assim, hoje em dia, é feito. Antigamente, não. 10 minutos, você estava na hora de almoço, o cara te chamou, você tirou 50 minutos, descansou 50 minutos. 10 minutos, o cara mandou você voltar, ele tinha que pagar a hora inteira. É injusto. Então, assim, a gente não só defende trabalhador, mas também a gente faz empresas também, e a gente pode verificar que, às vezes, o trabalhador traz informações realmente que não são coerentes. E aí a reforma trabalhista veio também apontar esses detalhes, esses detalhezinhos aí. Lógico que, de uma certa forma, a gente volta hoje, depois de 7, mais 5, nós estamos falando aí, de 12 anos,
a gente volta praticamente a estaca zero de novo. Porque aquilo que era para ser uma esponja para enxugar os processos, hoje em dia já não resolve-se mais isso. Porque as empresas se adaptaram de tal forma de gerar novos problemas, e aí elas geram novos problemas e o trabalhador vai gerar novas ações. Então, Sim. ela, de uma certa forma, teve surtiu um certo efeito, mas eu acho que hoje em dia volta-se a estaca zero ali para poder, hoje tá tudo normal de novo, teoricamente. Normal que eu falo, tá, gente? Não é que voltou a pagar, Sim. não. É que a quantidade de processos que eram distribuídos, eu acho que hoje tem até mais por conta dos erros que estão sendo cometidos. E é incrível que as empresas preferem, muitas das vezes, remediar do que prevenir, né? É incrível, né? Mas isso é uma grande realidade. Mas aí, eu chamo atenção também para outro detalhe. Por quê? A empresa deixa de pagar, sei lá, 20 mil reais de tributos ou até os direitos do trabalhador. Tem alguns trabalhadores que chegam lá, eu sou muito contra isso, mas o trabalhador chega lá no escritório e fala, doutor, eu quero receber. Ok, a gente vai lá e faz o pedido dos 20 mil reais que ele tem direito. Só que às vezes chega na audiência, o cara tá tão desesperado, que ele aceita 5, aceita 7. E mesmo a gente falando contra, que não é, ele tá no desespero total e ele quer aceitar aquele valor. E aí a empresa deixa de pagar 20 mil naquele momento lá atrás para pagar 7, às vezes 8 aqui. Menos que a metade. Ou seja, Sim. lembrando que esse dinheiro ainda vem com juros, né? Desses 20 mil, né? Não. Vem corrigido. Teoricamente teria que vir, mas quando ele fechou o acordo, não. Não, aí Já não, era, aí acabou. não. Ou seja, Só que aí as empresas eles trabalham em cima da mente do trabalhador. Por quê? Ela sabe, o cara foi mandado embora. De repente, paga aluguel, tem pensão alimentícia. Se eu oferecer um valor X, ele vai aceitar. Qualquer valor pra ele, às vezes, E, já é qualquer bom. valor. e às vezes o advogado fica nesse fogo cruzado, porque a gente fica falando, não, você tem direito a mais, tem direito a mais, tem direito a mais. E o trabalhador fica ali, doutor, mas eu tô precisando, doutor, mas eu tô precisando. Doutor. E aí você fica num fogo cruzado, e a empresa escutando isso fala, e aí, doutor, aceita, doutor, ele quer aceitar, o processo é dele, coisa a e tal. vozinha do mal, né? E aí a gente às vezes tem que intermediar para poder ceder nesse sentido. Mas então, às vezes é o próprio trabalhador que também acarreta a empresa continuar fazendo esses erros aí, tá? Que acaba, no final acaba sendo vantajoso, né? Pra Sim. empresa, né? De E aí? certa forma, sim. Então, essa situação acaba sendo cômoda, né, pra empresa, né? De certa Enfim. forma, sim. Vale a pena. Dá o golpe e ainda no final ainda tem um desconto. Olha que maravilha. É igual aquelas empresas que deixam de pagar o trabalhador, aí quando chega lá na audiência fala, eu te devo 5 mil de verba rescisória. Chega na audiência e fala, não, eu pago 5 mil. Peraí. Por que você não pagou lá? Teoricamente, não. Vamos pelo menos colocar as multas aqui. Exatamente. Tá? Então, é para poder já ter um alerta aí para os trabalhadores que nem sempre aquilo que a empresa está oferecendo é o melhor caminho, tá? E a gente já tá caminhando pro final, foi muito rápido. O Jonathan colocou ali, eu nem acreditei. Mas assim, falar de um assunto que você literalmente dá aula, que eu acho que é uma coisa muito importante pra gente falar, é sobre a execução, né? Execução trabalhista, que é o famoso ganhou, mas não levou. Quais são os mecanismos mais utilizados hoje? Se eles estão resolvendo, o que você vê, inclusive, de erro que o advogado comete na hora de uma execução trabalhista? Então, vamos lá. Falando rapidinho sobre a execução trabalhista. O advogado, quando ele vai entrar com uma ação, ele já tem que pensar em receber esse valor. E aí você tem que fazer uma análise da empresa, o que efetivamente está ocorrendo. Como é que faz essa análise? Eu até expliquei lá em Santa Cruz, na palestra que eu dei lá. Que teve uma advogada que chegou para ele e falou, doutor, eu já tentei, Cisbajude, Renajuste, são sistemas muito bons, tá? Mas você precisa saber utilizar eles. Eu não consigo nada. Aí eu falei, ok, você já viu se tem algum laranja por trás disso? Ela falou, como é que eu vejo isso? Eu falei, vou te fazer uma pergunta e você já vai se responder. Você chegou aí lá, nessa padaria, que era uma padaria, e comprou alguma coisa no Pix lá, que hoje em dia todo local tem um Pix, e verificou para onde está indo esse dinheiro? Não, doutor, não fiz isso. Então, eu falei, tá respondido para você? Alguém tá recebendo esses valores numa conta de terceiro para poder não rodar dinheiro dentro dessa empresa. Então, assim, às vezes são coisas muito comuns, muito tranquilas de você fazer, simples, de você ir até o local, fazer uma compra, estabelecimento comum, né? Lógico, quando é empresa de prestação de serviço, não tem como fazer. Mas quando é mercado, shopping, algo nesse sentido, você vai lá, faz uma compra, fala, opa, peraí, sei lá, o nome da empresa é, sei lá, Gratidão. E a conta que está sendo aqui vinculada é de Amor. Peraí, tem alguma coisa de errado. Não tem como ser essa conta da empresa. Tem algum laranja recebendo esse valor por trás disso aqui. Tá? Então, às vezes, são detalhezinhos assim que a gente consegue pegar alguns erros, principalmente na fraude de execução. E se não for assim,
Esquece. Às vezes até CPF, às vezes não é nem CNPJ, né? Às vezes é maquininha, CPF, às vezes CPF. Né? Naturalmente é CPF. Naturalmente CPF. Naturalmente CPF. Porque o cara já tá sonegando de alguma forma. É isso aí. Então faça a pesquisa. Isso às vezes o trabalhador pode fazer. Sim. Porque ele tá lá dentro, ele tem acesso a tudo. Por isso que eu falei, de formalizar a prova anteriormente. Não custa nada, às vezes. Tira a foto num recibo da maquininha. Ele já vai ver, fala, opa, peraí. Tá saindo em nome de terceiro? Tem alguma coisa estranha aqui. Guarda aquela foto com você. Você já vai ajudar seu advogado no final. Falando, ó, caminha aqui. O caminho é por aqui. Vai lá e caminha por aqui. Mas, assim, hoje nós temos bastante sistema bem interessante que costumam ter bastante resultado. Porém, a gente está vendo que os pedidos estão sendo feitos de formas errôneas. E aí agora eu chamo a atenção para os advogados. O problema dos advogados, isso eu falei também lá na palestra também, é fazer aquele genérico. Cisbajude, Renajude, Infojude, Quinib. E aí eu fiz a pergunta, quando você faz um pedido desse enorme, qual que é o primeiro sistema que o juiz olha? Cisbajude. Sempre Cisbajude. O restante, ele já desconsiderou. Nem olha, não vai nem fazer. Não vai nem olhar. Por quê? Ele tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Eu já vi uma vara fazendo isso, tá? Mas que pediu para ser feito tudo ao mesmo tempo. Mas isso aí é um caso muito... Assim, fora da curva. Fora da curva. Poderia ter sido feito sempre assim, né? Fora, porque já me deu... Ele falou assim, ó, doutor, tá aqui o leque de possibilidades, agora daqui pra frente você pede aí o que achar melhor. Tá? Já tem todos os resultados aqui, positivos e negativos, e agora você pede o que achar melhor. Só de consumo, né? Só que isso foi, pra você ver, uma única vez que eu vi isso. Tá? Mas de todas as o vezes. problema nosso é não saber pedir. E achar, isso na pós-graduação que eu tô fazendo, o professor sempre fala, nunca ache que o juiz vai fazer o serviço para você. Você tem que fazer o serviço, ir lá, demonstrar para ele e falar, ó, tá aqui, faz só o favor para mim, pede isso daqui, e aí você já direcionou a ele o que você quer. E aí é onde ele vai começar a olhar para você e falar, opa, ele tá me ajudando. Ele não tá jogando a responsabilidade só para cima de mim. Sim. Ele tá fazendo o dever dele, e agora eu também vou ajudar esse rapaz aqui também para poder a gente chegar na execução. Porque se você só chegar a fazer pedido, ele vai falar, peraí, eu sou funcionário dele? Ele pede lá, eu vou fazer? Esquece, tá? Não tem enrolado assim. Então, é para ficar atento os advogados, jovens advogados, faz uma pesquisa antes, dá uma olhada e na hora de fazer o pedido, direciona o seu pedido. Porque fica muito mais fácil para o juiz deferir essa questão. E além disso, de você direcionar, quando você direciona, você também já coloca a fundamentação. Por que você quer aquilo? Porque eu já vislumbrei algo aqui, documento tal, isso, aquilo, fiz a pesquisa, e aí você já direciona para o juiz e o juiz fala, opa, peraí, eu acho que dá para caminhar por esse caminho aqui. Tá? Se não for assim, tem sido bem complexo. Inclusive, no teu Instagram, você fala sobre isso, você faz live. A gente já assistiu, né? Live falando sobre a execução. Sim, deixa o teu Instagram pro pessoal. Então, quem quiser acompanhar a gente lá, @pierresilva.adv lá no Instagram. Facebook também é a mesma coisa também, é uma página que tem lá. Onde a gente tem live lá, inclusive eu fiz live com Gilmar Batista, ele fala muito sobre execução trabalhista. Nós vimos, maravilhoso. Tá? Com inúmeros juízes também, a gente faz live também com inúmeros juízes, traz experiência que é do outro lado. Tá? Quando o juiz começa a falar com a gente começa a prestar atenção, porque ele enxerga do outro lado da mesa. E aí ele traz essa informação pra gente poder ficar atento a esses detalhes. Tá? Então é muito importante. Segue a gente lá, porque tem muita informação, assim, pro trabalhador e pro advogado também. Tá? Então tem informação para todo mundo lá. Com certeza. Pierre, então, agora caminhando pro final, passou muito rápido, voando. Que, inclusive, a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí, direito trabalhista. Foi muita acho coisa. Que direito trabalhista só tinha, eu acho que foi só o Ramon de... Só o Ramon. Que ele veio junto com o Joseph. Que veio junto com o Joseph, que ele é presidente da OAB de Seropédica. Foi mais para falar sobre a OAB. Sobre a OAB, exatamente. A gente falou até pouco sobre a questão trabalhista. É um tema muito grande, não tem jeito. Não, a gente vai fazer a parte 2. Você vai ficar intimada, amiga. Vamos sim. E aí a gente vai fazer agora o nosso quadro, que é um pingado de palavras. Que é um bate-bola rápido de... Eu falo uma frase, você só termina, né? Você fala uma palavra. A primeira é, um livro que todos deveriam ler. 48 Leis do Poder. Eu acho que foi um livro, assim, muito interessante na minha vida profissional, que aprendi muito sobre questões de persuasão, como se portar. Eu acho que todo mundo deveria ler. Isso não só para advogado, não. Eu acho que isso serve para a vida até do trabalhador, porque aquele livro ali ensina também você a lidar com outras pessoas até difíceis. Ensina você muita coisa ali, tá? Perfeito. Um filme ou série que te marcou? Então, é isso que eu tava falando. Eu vi uma série
Que é muito doido, né? A gente que é do direito, a gente começa a torcer para um lado, torcer para o outro, daqui a pouco a gente tá torcendo pro mocinho, pro bandido. Foi o Prisão Break. Foi o que eu comecei a ver, muito despretensioso. E aí depois, eu acho que são 2 séries que tem, acho que são 2 episódios. 2 episódios? Episódios não. São... Temporada. Né? 2 temporadas, isso. Obrigado, Gustavo. 2 temporadas. E eu vou te falar assim, é uma doideira. Você começa, você acha que você tá torcendo pra polícia, no final você tá torcendo já pro bandido. Aí você já não sabe mais É isso aí, já não sabe mais, você já tem ódio de todo mundo. E isso, assim, é um filme muito, muito interessante porque fala de muitas coisas. Inclusive, a galera que advoga na área criminal, eu acho que tem muita coisa interessante ali, porque é o que literalmente acontece dentro de um presídio ali. Assim, eu acho que tem muita coisa que traz a realidade. Lógico, algumas coisas fictícias, mas tem muita coisa dentro da realidade ali que quem advoga na área criminal, acho que seria interessante até ver para poder... É uma série muito boa. Vale bem interessante. Pierre, uma pessoa que te inspira. Então, vamos lá. Para falar de uma pessoa é muito, muito difícil falar somente de uma pessoa. Até porque eu poderia falar da minha esposa, eu poderia falar do meu pai, da minha mãe. Mas eu lembro uns anos atrás que quando eu estava começando, já vou acabar rapidamente, eu estava começando abrindo escritório, eu não tinha ninguém para atender. Não tinha ninguém. Eu ia pro escritório todo dia, eu ia persistindo. Aquilo que eu falei, eu sou o cara de aproveitar as oportunidades. E aí ela virou para mim e falou assim, ó, calma que um dia você vai ter tanto cliente que você não vai conseguir atender. E realmente a gente está chegando já nessa fase de passar para um outro nível. Então, se não fosse aquele apoio que eu tive lá atrás, porque tem muita gente que, às vezes, você tá numa fase ruim, a pessoa, ao invés de te ajudar, não, ela às vezes, te joga mais para baixo ainda. Pior ainda mais a situação. Sim. Não, e ela chegou para mim e falou assim, não, calma que é uma fase, isso vai passar. E foi aonde eu tive ali o suporte para poder conseguir manter o escritório, tá? Tanto financeiramente quanto na questão emocional, porque cheguei um momento que eu queria desistir. Cara, você não tem cliente, não tem nada, você faz o quê? Fica indo pro escritório todo dia, só olhar para as paredes, mexer no computador, tá? Então, se não tivesse suporte aí, eu acho que... Mas assim, é por isso que eu falei. É muito difícil falar, porque também se a gente olhar para trás, tem o pai e a mãe que ralou pra caramba. Muitas pessoas, não né, que tinha ajudam. dinheiro, às vezes tirava do bolso para te dar o dinheiro da passagem, para você se formar, coisa e tal. Então, é muito difícil falar somente de uma pessoa aí. Se não fosse advogado, você seria? Então, eu queria ser farmacêutico. Eu tentei, mas eu era acho pra ser advogado, era pra não, ser advogado. não foi, não. E a última, que é uma palavra que te define. Eu acho que é persistência. Eu sou um cara que costumo olhar pro copo sempre meio cheio. Tá? Então, se você falar para mim que não vai ter como, eu vou ver todas as possibilidades, eu vou persistir naquela questão. Eu acho que foi assim no escritório também, onde, como eu falei, eu abri um escritório sem ter um dinheiro no bolso, não tinha nada. Eu fui maluco, literalmente. Gente, não recomendo. Mas deu certo. Podia ter dado errado pra caramba. Mas deu certo. Mas eu não tinha nada. Às vezes, eu contava o dinheiro para pagar o aluguel do outro mês. Era uma doideira. Mas eu persisti. E aquilo, quem persiste, uma hora... tem que chegar em algum local. As coisas acontecem. Tem que acontecer, isso aí. Pierre, muito obrigada, de verdade, por ter tirado realmente uma hora lá do teu dia. Eu sei que no escritório é corrido, mas veio aqui falar com a gente. Agradeço também o nome do Júnior, né, que é o idealizador do nosso Cafézinho Jurídico. Obrigada por ter vindo falar com a gente, né, Charles? Foi um papo maravilhoso. Acho que todo mundo gostou, é um episódio que as pessoas vão gostar. E tem que ter o parte 2. É verdade, porque a gente tem muito assunto aqui ainda pra falar. Inclusive sobre execução, a gente tem que falar muito sobre isso, porque muitos advogados da área trabalhista às vezes fazem errado, né? Eu já escutei diversos depoimentos sobre isso. Então, vamos fazer a parte 2 com certeza. Obrigada, Pierre. Nada. Qualquer coisa, estou à disposição, gente. E com certeza a gente vai te chamar aqui mais vezes. Gente, agora falando com vocês de casa, vocês sabem que nosso Cafézinho Jurídico vai ao ar todo sábado às 19 horas. Então, eu convido vocês a assistirem o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada novamente aos nossos patrocinadores. Obrigada por todo o apoio. Todo mundo que nos assiste, manda uma mensagem. Convido vocês novamente a curtirem, comentarem, se inscreverem no canal. E é isso, gente. Até o próximo episódio.